Vamos falar um pouquinho da delação do Cid, que tem algumas coisas importantes para a gente ressaltar, destacar disso que aconteceu nas últimas semanas. Bom, a gente está hoje de 19, fazem 12 dias que a gente tomou conhecimento no dia 7 de setembro da delação do Cid, e eu tenho certeza que vocês todos achavam que tinha muito mais, porque foi uma overdose de informação de lá para cá e uma avalanche de notícias em torno dessa delação que eu arrisco dizer que certamente ela entrega de maneira muito comprometedora o ex-presidente Jair Bolsonaro. E por que eu digo isso? Porque o Alexandre de Moraes ele não toparia uma delação do Mauro César Cid se não tivesse a cabeça do Bolsonaro ali. Ele não homologaria uma delação, ele não toparia que a Polícia Federal aceitasse uma delação que não tivesse de uma maneira muito robusta a cabeça do Bolsonaro nela. Agora a gente vai ter, muito provavelmente, desdobramentos da delação do Cid apenas quando o novo ou a nova Procuradora-Geral da República assumir. Por quê? Há, por parte do Augusto Aras, já manifestadamente, depois eu até queria falar um pouquinho sobre isso, uma oposição à delação do Cid. Ele diz que foi em virtude de uma postura institucional da PGR de não querer delação negociada pela PF. Muito bem, depois a gente fala disso. Mas o fato é que o novo PGR ele vai, muito provavelmente, concordar com essa delação. É possível que mantenha o desejo de uma negociação também de uma colaboração diretamente com o MPF, né, como a própria equipe do Aras já manifestou que tinha esse desejo e abriu as portas da PGR para o advogado do Mauro Cid. Mas o fato é que com o novo PGR, essa delação ela vai estar, digamos, com sinal verde em todas as instâncias, né, na PF, no MPF, finalmente no STF, que já homologou, independentemente da decisão do parecer do Augusto Aras contrário a ela, e a partir daí a gente vai ter avanço. Então a gente tem certeza que vai ter Bolsonaro, conforme eu falei, eu avalio que vai ter de uma maneira muito firme. Já saíram notícias de que também há citação ao Braga Neto e ao Heleno, os dois generais que mais se envolveram nas tentativas golpistas do Bolsonaro, em diversos episódios, como a gente sempre fala aqui, né, e muito provavelmente nos meses que entre a derrota do Bolsonaro para o Lula e a saída dele em fuga para os Estados Unidos, no finalzinho de dezembro de 2022, esses dois generais também participaram daquelas conversas, daquelas tentativas do Bolsonaro de criar um caldo para um eventual golpe. Ainda não se tem informação de se tem filhos do Bolsonaro na delação. Eu fui atrás dessa informação, pelo que eu soube não tem, mas a gente, enfim, tem que ver a delação, ela se tornar pública para a gente ter certeza de tudo isso. Tem certamente sobre o episódio de vacinas, sobre o episódio das joias, né, as diferentes remessas de joias com que o Bolsonaro esteve envolvido legalmente, findando com a venda do Rolex, e tem, claro, tentativa golpista e o 8 de janeiro. Pessoas que cercam a investigação, mas que não necessariamente falaram com conhecimento do que tem na delação premiada, avaliam que é muito provável que esse episódio robusto sobre o Bolsonaro esteja relacionado a tentativas de golpe, a tramas, a planos para um golpe de Estado, ou relacionados a um outro episódio que a gente não tem conhecimento. Por quê? É crime a falsificação do certificado de vacina? É um crime, inclusive, se pensar do aspecto de vista do ponto de vista moral, gravíssimo, né, considerando tudo que a gente passou durante a pandemia. É crime tudo que ele fez em relação às joias? Também,
do ponto de vista moral, gravíssimo, considerando que aquilo ali eram bens públicos. Mas, do ponto de vista criminal, do número de anos, do tamanho da pena, são crimes com uma punição menor do que pode ter, por exemplo, o envolvimento do Bolsonaro comprovado com tentativas e planos golpistas, ou com outros episódios que venham daí. Então, essas pessoas avaliam que nessa seara do 8 de janeiro, do plano de um golpe em virtude da derrota para o Lula, é aí que provavelmente estão os fatos mais graves relacionados ao Bolsonaro na delação do Cid. É possível que haja novas operações em desdobramento dessa delação, mas é possível também que já com o novo PGR haja um entendimento desse novo ocupante da PGR de que já há elementos suficientes para uma eventual denúncia. Então também não dá para a gente cravar, vai necessariamente antes da operação, porque considerando as provas que tinham nos celulares do Cid com o que tem de testemunho que veio dessa delação, pode ser suficiente no entender do novo PGR para o oferecimento de uma denúncia diretamente contra o Bolsonaro.